Graça e paz, irmãos. Amém. Honrado e agradecido por mais uma vez estar com essa belíssima igreja, que já tomou conta do meu coração, das minhas orações. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, do pastor Paulo, sua família, esposa, e por todo o conselho. Deus abençoe vocês. Obrigado pela confiança, e a minha vontade e meu desejo é que o Senhor fale ao seu coração nesta manhã, assim como tem falado todos os domingos, em nome de Jesus. Irmãos, a nossa proposta hoje é tratar um pouquinho sobre o testemunho do cristão no mundo. Tendo em vista mais um ano dessa maravilhosa igreja, vamos comemorar um pouquinho falando sobre isso. Esse tema é bastante importante, relevante e bastante atual para os nossos dias, né? Tendo em vista que é atual em todas as épocas, como o cristão deve se portar, se comportar, viver, falar, desejar, dentro do que no mundo nos impõe, em cada contexto, em cada cultura, em cada lugar que nós vivemos e cada pessoa que nós conhecemos. E para isso, irmãos, eu escolhi o livro de Daniel, e nessa feita pela manhã no capítulo 3. Então, por favor, comigo, vá no livro do profeta, no capítulo 3, texto bastante conhecido, mas bem interessante para a gente tratar desse tema tão relevante. Daniel capítulo 3. Nós vamos ler, irmãos, não vamos ler todo o capítulo para não tomar tanto tempo, mas nós vamos tratar de todo ele, tá bom? Vamos ler até o versículo 7. Daniel capítulo 3, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais um ano dessa igreja. E aqui no dia do Senhor estamos primeiro para louvar o teu nome, engrandecer o teu nome. Tu, Senhor, que é o único que merece toda a honra e glória do teu povo e de todo o mundo. Mas também estamos aqui para agradecer e de forma, um coração grato, Deus, por mais um ano dessa igreja. Deus, por essa conferência que nós fazemos, cujo objetivo é o teu nome ser louvado e a igreja edificada. Portanto, Senhor, nos ajuda a compreender esse texto, fala ao nosso coração, edifica a tua igreja, converte aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Ó Deus, que a tua palavra seja exposta com fidelidade, Senhor, e alcance os corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e esse texto é bastante conhecido, certamente você já leu, já ouviu alguém pregando, já ouviu falar sobre esse texto, sobre a fornalha, sobre os amigos de Daniel. E esse texto ele fala muito da conduta como nós devemos viver nesse mundo. Esse texto é bem prático, né, se nós tratarmos desse assunto.
nessa condição que nós estamos inseridos, com a pressão que nós sofremos do mundo, das pessoas, dos governantes, da cultura. Um exemplo disso, irmãos, é que a gente é tão influenciado pela essa cultura, por esse modo, por essa forma que o mundo nos impõe de viver, que a gente prefere, a gente almeja que chegue o final de semana, porque a gente quer descansar da semana de trabalho. Perceba, você fica doidinho para que chegue logo sexta-feira, para você se livrar do trabalho de uma vez e curtir o dinheiro que esse trabalho está lhe dando como consequência, como recompensa no final de semana. Será assim mesmo que nós deveríamos agir? O mundo é assim, irmãos. O mundo trabalha por causa do dinheiro e vive por essa recompensa, mas o cristão não. Deveríamos pensar um pouco diferente. Domingo eu recarrego as minhas energias para dar o meu melhor no trabalho, para servir as pessoas no trabalho. Perceba como nós somos influenciados por esse mundo que talvez a maioria pense assim: quero me livrar logo, chegar logo sexta-feira, não aguento mais a semana. Ou os mais jovens, né? Eu não aguento mais estudar, não aguento mais a escola, a faculdade, chega logo no final de semana para me livrar disso tudo. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que o trabalho é leve, é fácil, que é tranquilo, que a gente chega no trabalho feliz e sai de lá mais feliz ainda. Não, o trabalho é difícil mesmo. O Senhor prometeu que fosse por causa do pecado, né? Mas quando você tem o senso que no seu trabalho, por exemplo, você é servo e você deve dar o seu melhor e você deve dar testemunha de Cristo, ali também é um campo missionário nos seus limites, é verdade. Quando você entende que o seu trabalho honra o Senhor, que você sai na segunda-feira e termina o expediente na sexta, no sábado, com a missão cumprida de que você foi testemunho de Cristo ali no seu trabalho, você começa a olhar para o seu trabalho com outros olhos. Talvez você esteja pensando: pastor, isso aí é utopia, o que você está dizendo aí não existe, porque você não sabe o que é o meu trabalho, porque você não sabe o quanto eu sofro no meu trabalho. Irmãos, existem contextos e contextos, mas nada está acima da palavra de Deus. A Bíblia não deve se adaptar ao seu contexto, à sua cultura, ao seu trabalho, mas o contrário. Quer ver outra coisa, irmãos? Já percebeu que a gente só busca relacionamentos com quem temos afinidade, geralmente? Aquela pessoa que se parece mais com a gente. Na escola a gente busca os amigos que têm os mesmos costumes da gente, que gostam das mesmas coisas. No trabalho a mesma coisa. Nos vizinhos também, a gente gosta mais do vizinho A do que do vizinho B, porque o vizinho A se parece mais comigo. Isso não é ruim em si. Mas, por exemplo, o Cristo andava com pessoas que eram rejeitadas, que não tinham muita afinidade, e ele fazia isso demonstrando graça. Perceba então que várias coisas que a gente vai falar aqui não são necessariamente ruins ou erradas ou pecaminosas, mas poderiam ser melhoradas quando a gente deixa um pouquinho dessa cultura do hoje em dia, do atualmente, para trazer a cultura do Senhor para o nosso coração. Mas eu vou falar de coisas que, quando controlam a nossa vida, aí sim deixam de ser legítimas. Nós somos feitos, irmãos, para ficar... E aqui eu vou usar muitas frases do reverendo Heber Campos e muitas ideias dele, porque quando se fala de cosmovisão, de prática do cristão no mundo, eu acho ele um homem especialista nesse assunto. Então eu trouxe muita informação dele. E ele vai dizer que nós somos feitos para ficar dentro de uma canoa no mar, cujo mar é esse mundão. E não há problema da canoa estar no mar, o problema é quando o mar invade a canoa. Estamos no mundo, mas o mundo não pode estar na gente. E a gente fala isso, é meio que um mantra, né, cristão. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas será que de fato é assim que vivemos? O problema, irmãos, é quando a água começa a entrar na canoa e a canoa começa a afundar. Enquanto a água não entrar, está tudo bem. Estamos tranquilos, salvos, são e salvos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, que os impeça que a água entre na canoa. Isso é um dos paradoxos mais bonitos da vida cristã. Quando o Senhor diz: quem quer ganhar a sua vida, perdê-la, e quem quer perder vai ganhar. Perceba, como assim? É impossível entender isso sem uma cultura cristã enraizada no nosso coração.
É por isso, irmãos, que eu escolhi essa história, Daniel capítulo 3. A história conhecida como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E mostrar que a postura deles deve combinar com a nossa postura no mundo que estamos inseridos. O contexto era diferente, o tempo era diferente, os amigos eram diferentes. A cronologia do que estava acontecendo aqui era totalmente diferente. Eles viviam numa monarquia, numa ditadura, diferente da gente, de certa forma. Então, a história começa aqui, interessante, irmãos, com o rei Nabucodonosor fazendo uma imagem de 30 metros de altura de ouro. Certamente banhada a ouro, né? Nós não sabemos a forma como ela era, nem o formato, mas muito provavelmente essa estátua foi feita dele mesmo. Então o ego daquele homem era tão grande, daquele rei era tão grande, a ponto dele fazer uma escultura, né? Uma estátua dele mesmo, com 30 metros de altura, folheada a ouro. E ele colocou essa estátua num lugar bem específico, num campo aberto, descampado, nos lugares mais altos da cidade, para que todo mundo pudesse ver, adorar e contemplar o grande rei e Deus daquela cidade, né? Daquele reino. Depois de pronta essa estátua, irmãos, há um decreto, então, que é oficializado por Nabucodonosor, que todo mundo deveria se prostrar diante dela. Uma estátua, imagine, folheada a ouro de 30 metros de altura, num campo descoberto. Agora se transporte para a cena daquele momento. Imagine que você está lá, e você está num campo olhando para o lugar mais alto, um campo descampado, onde você vê uma estátua folheada a ouro de 30 metros de altura, um sol terrível, batendo naquela estátua, então iluminando todo o reino ali, encandeando as pessoas. E para completar toda essa cena e esse teatro, né? O rei reuniu uma orquestra dos melhores músicos, os melhores instrumentos, os mais importantes, reuniu todos os oficiais, os governantes, as pessoas mais importantes do reino, fez uma grande festa para a inauguração daquele monumento. E o decreto foi: todos devem se curvar diante dessa imagem ao ouvir tocar os instrumentos, e todos deveriam se curvar. Se curvar como demonstração de adoração, de submissão do poder babilônico do próprio rei Nabucodonosor. E se você não fizesse isso, como um rei poderoso que era, isso se tornaria um ato de infidelidade. Por isso tinha ali uma fornalha acesa esperando por você, para que você fosse colocado lá dentro. De forma bem carinhosa pelo rei. Perceba que o que Nabucodonosor estava pedindo, irmãos, era uma coisa muito fácil. Não era difícil para as pessoas. Os povos não conheciam um Deus verdadeiro. É bem verdade que ali tinha muita gente que foi exilada, muita gente de vários povos ali diferentes, de várias culturas, que adoravam outros deuses. Mas eles não tinham a fidelidade que o próprio Deus genuíno, verdadeiro, o Deus de Israel exigia. Então era muito fácil para eles. Só se curvar diante de uma estátua está tudo bem. Quantos minutos? 1 minuto, 2, 5 talvez? É muito fácil. Vários povos exilados ali pelo exército babilônico. Inclusive o povo de Deus estava ali também. E sabe por que o povo foi parar exilado naquela terra estranha, de um povo estranho, onde não conseguiam adorar o Deus verdadeiro? Porque eles caíram em idolatria. Então, por causa da idolatria do povo, eles foram parar numa terra estranha e agora estavam exigindo deles o quê? Adoração a um falso Deus. Irmão, se eu pudesse apostar, e a gente não faz isso, né? Mas se eu pudesse apostar antes de saber o que aconteceu, eu ia dizer: todo o povo de Deus ia adorar o Senhor, ia adorar a Nabucodonosor e aquela estátua. Porque se eles adoraram quando estavam no meio deles, com o povo deles, com a cultura deles, né? Podendo adorar a Deus, e não o fizeram, adoraram falsos deuses, imagine agora com a faca no pescoço. Mas haviam 3 homens, 3 jovens, que não deixaram a água entrar no barco, na canoa. Que quando a água quis entrar, eles começaram com um balde ali a retirar toda a água possível. Esses eram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Fazem algo que é contra o propósito do coração de todos os outros povos. Uma coisa simples. Talvez os seus amigos que eles fizeram ali de outros povos que foram exilados tenham dito: se ajoelha,
Tu é louco, tu vai morrer. O que custa? Deus sabe que tu só vai se ajoelhar. O teu Deus sabe que se tu se ajoelhar é só para não morrer. Conserva a tua vida. Não custa nada. Talvez o próprio povo judeu tenha falado a eles: o que vocês estão fazendo em pé? Vocês querem morrer? Vocês estão malucos fazendo isso? Veja que a maioria dos povos estavam contaminados pelo mundo que estava ao seu redor e ao seu contexto. Contaminados. E quando você decide servir ao Senhor, adorar a Deus com um propósito, irmãos, as pessoas lhe chamam de maluco, de radical, de tantas outras coisas. São muitos os adjetivos que a gente pode citar aqui. Enquanto os outros judeus deixaram suas canoas serem invadidas pelas águas, esses três continuavam continuamente a tirar toda a água da canoa que porventura quisesse invadir aquela canoa. Podemos perceber, irmãos, que o que aconteceu com esses três é bem parecido o que acontece conosco todos os dias. Todos os dias tem pessoas ao seu redor dizendo: o que é que tu está fazendo? O mundo nos impõe, irmãos, um estilo de vida. E um estilo de vida que é bem atrativo. O que é que custa se ajoelhar 2 minutinhos uma vez só? Vai sair muito caro se tu não obedecer. E isso nos faz sermos iguais a todo mundo, seguir a manada. Nos faz estar junto de todos. E se nós não tomarmos os cuidados necessários e cedermos à pressão, porque a pressão é muito grande, você sabe, nós andaremos como o mundo anda, cheiraremos o mesmo cheiro do mundo, falaremos como eles falam, tomaremos as mesmas decisões. E essa é a postura que muitos cristãos têm tomado hoje em dia, infelizmente. Assim como os judeus na época de Daniel se comprometeram com o mundo, facilmente cederam à pressão imposta por esse sistema maligno que nos cerca, porque jaz do maligno. Perceba, irmãos, toda a festa armada, toda a cena armada, ou você vai por bem, participa da festa, come dos manjares, e você vai estar inserido nesse mundo, mas com a cabeça baixa, submissa ao Deus desse mundo, ou você vai estar contra o sistema, estar contra esse mundo e vai servir ao Deus único e verdadeiro. Todas as características desse dia aqui, de Sadraque, Mesaque e Abednego, um dia emblemático, é o mundo oferecendo a você a troca, a adoração a um falso Deus. Ainda ele diz assim que Satanás, ele não precisa que você o adore. Satanás só quer que você não adore a Deus. Não é preciso que você vista uma roupa satanista e saia por aí, né, dizendo que adora Satã, não, só basta você não adorar a Deus. Satanás está super satisfeito. Perceba então, irmãos, que o circo aqui é armado. E se você não dançar conforme a música desse mundo, fornalha. Fornalha. Vou trazer, irmãos, algumas verdades aqui nesse texto que podem mexer com alguns ídolos do nosso coração. E espero que faça você refletir nesta manhã. Imagine, por exemplo, um namoro no qual você escolhe ter pouco contato físico, porque isso é bíblico. O que você pode conhecer da sua futura esposa, do seu futuro marido, são coisas bem limitadas. Sabemos que o contato físico leva você a fazer coisas que você não pode e não deveria fazer. Para o nosso contexto hoje, falar isso, irmãos, é soar muito radical. Talvez eu tenha pensado isso porque eu falei isso agora. Mas é muito radical. Se você pensou isso, ou se você já falou isso, é porque você já foi ou é contaminado pelo mundo. Porque você não foi chamado para resistir às tentações. Opa, vamos provar que Deus está comigo, então vou me colocar numa situação de tentação, porque Deus é maior e não vai me fazer resistir. Não. Deus lhe deu sabedoria para você não participar delas.
Outra coisa seria optar por emprego que pague menos, mas o suficiente para que assim você tenha um domingo deleitoso no Senhor. Sei que aqui é difícil, irmãos. Cada contexto é um contexto, somente no interior, né? Tem pessoas que têm dificuldade de fazer escolhas porque é muito tentadora. Às vezes nós, como pastores, recebemos algumas perguntas que chega até a soar engraçado, né? Se não fosse tão prejudicial. Pessoas que perguntam o óbvio. Pastor, eu estou para comprar um carro agora, mas eu só vou conseguir se eu conseguir fazer uma mutretazinha aqui para poder então o carro ficar mais barato. O que é que o senhor acha? Será que é uma resposta de Deus? Meu irmão, eu não estou falando de crente novo convertido não, irmãos. É de muito tempo. Qual é a resposta de Deus para você? Ou não. Mas eu não vou conseguir. Amém, meu irmão. Deus vai abrir as portas um dia para você e tudo bem. Está tudo certo. Nós achamos, irmãos, que podemos adaptar o Evangelho ao mundo. E é impossível, porque o mundo muda constantemente. É bem verdade que é um ciclo vicioso, eu sei, mas o mundo muda constantemente. Mas o Evangelho nunca mudou e não há necessidade de mudar jamais. Na verdade, é o mundo que deve se adaptar ao Evangelho sempre. Quanto mais o mundo se afasta do Evangelho, mais caos há no mundo. Quanto mais uma nação se afasta dos princípios bíblicos, mais loucura vira a nação. Grande exemplo é a nossa. E há muita gente que negocia as coisas que não deveriam ser negociadas. Isso reflete o quanto nós estamos contaminados por esse mundo. E aí eu falo da igreja que eu sou pastor, tá, irmãos? Aqui eu não conheço tanto os irmãos, mas trazendo um exemplo, né? Às vezes eu tenho pessoas que... Não, pastor, eu trabalho muito de segunda a sábado, eu só tenho um domingo para sair com a família, então eu vou pegar uma prainha logo cedo. Mas eu estou no culto, pastor, não se preocupe não. Eu vou para o clube, mas eu volto, tá tudo certo. Aí chega no culto, acaba tá cansado, dormindo. Sabe o que Jesus fazia no domingo, irmãos? Ou no dia de descanso? Jesus, ele praticava misericórdias, ele curava, ele tratou corações, ele pregava. Às vezes que Jesus passou pela praia foi para pregar. Irmãos, é incrível hoje porque aniversário do cachorro da minha vizinha, pastor, não vou poder ir para o culto. É isso, irmãos. É verdade. É verdade. Não vou para o culto hoje não, pastor, porque está fazendo aniversário o cachorro. Meu irmão, não sei nem quando meu cachorro nasceu, quando ele era vivo. Eu não sabia nem quando ele nasceu. Agora imagine a cena aqui, voltando para o texto, irmãos. Campo, imagem de 30 metros de altura, brilhando como o sol, orquestra perfeitamente tocando aqui majestosamente. E quando ela começa a tocar, um único ato, parecia uma onda descendo, né? Subindo e descendo, todo mundo se curva, mas 3 judeuzinhos, certamente pequenininhos, a estatura não é tão grande, permaneceram em pé diante de uma onda de idolatria que se curva diante daquela estátua, que não escuta, que não fala, que não vê. Logo ficou fácil ver 3 pontinhos em pé diante de uma multidão que se curvou diante daquela estátua. Aí veja o que acontece aqui no versículo 9. Volte lá seus olhos para mim. No versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, né? E aqui a cena, irmãos, é aqueles homens, sabe? Aqueles homens que, bajuladores mesmo, que quer conseguir alguma coisa, que quer chegar próximo ao rei, que tudo que acontece vai lá para o rei dizer alguma coisa para conseguir algum cargo. Aqueles homens se dobram diante do rei e dizem: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente.
Agora começa, né, a fofoca. Há 2 homens, mas não são 2 homens comuns. Perceba? Eles trazem a característica dos homens, né? Veja lá, há 2 homens, há uns homens, melhor dizendo, né? 3 homens, né? Há uns homens judeus. Veja, ele vai caracterizar aqui bem. Que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. São eles, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. E a ideia desses homens, irmãos, ao falarem com o rei, é dizer assim: rei, sabe o que está acontecendo? E aqui é um misto de inveja, de querer tomar o lugar, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego e os judeus, muitos deles, pelas habilidades que tinham com os negócios, foram colocados como líder dentro daquela nação. Alguns como governadores, liderança, pessoas que estavam à frente, que estavam mandando. E aqueles homens, no versículo 12, né, os caldeus vai chegar para o rei e vai dizer assim, ó, há 3 homens judeus. Ele está dizendo assim, ó, você levantou Nabucodonosor, eles como líderes, e eles não são capazes de se dobrar diante de ti. Acontece isso hoje, irmãos? Quantas pessoas, né, que pela promessa de um cargo, de um trabalho, se dobram diante de governadores, vereadores, deputados e tantas outras coisas mais, e fazem exatamente o que eles querem, bem entendem. Se eu não fizer, eu perco o emprego. Não é o Senhor que lhe sustenta mesmo? Sadraque, Mesaque e Abidnego eram sustentados pelo Senhor. E é interessante porque a continuação da narrativa, veja lá comigo. Então Nabucodonosor, irado, versículo 13, e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Ele pergunta. E aí no versículo 15: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, Nabucodonosor, ele tinha um bom relacionamento com os judeus. Ele gostava dos judeus, porque os judeus eram uma mão na roda, trabalhadores, afincos trabalhadores, homens de confiança. E aí Nabucodonosor dá mais uma chance a eles: eu vou mandar tocar de novo. Todo mundo se levanta, vai tocar de novo a orquestra. Mas quando começar a tocar, vocês vão ter mais uma chance de se dobrar os joelhos. Quem é o Deus? Porque se vocês não fizerem isso, quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos, da fornalha ardente? Perceba que o mundo ele vai sempre insistir, ele propõe mais uma vez que você se conforme a ele, perceba? Só que agora vai ter uma ameaça, né? O mundo não deixa barato. Você não fez não? Vamos lá, vamos tentar de novo. Mais uma vez. Novamente. Mas se você não fizer, já sabe. E a resposta dos 3 irmãos foi a mais sábia possível. Veja lá, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Se Deus quiser, ele pode nos livrar. Vontade de Deus. Mas eu quero que o Senhor saiba que se ele me livrar, se ele nos livrar ou não, nós não nos dobraremos diante dessa estátua. Nós não adoraremos outros deuses. Nós não serviremos a outros deuses. Essa é a postura do cristão no mundo. Nós só serviremos o Senhor, nosso Deus. Esse é o maior e melhor testemunho que você pode dar da sua vida.
Essa história, irmãos, nos faz ficar muitas vezes humilhado e envergonhado. Porque nós estamos diante de 3 jovens que, e aqui olha o contexto deles, não foram educados na fé durante muito tempo, não foram educados numa escola cristã, seus pais estavam contaminados junto com todo o povo judeu pela cultura babilônica e por todos os povos, fazendo uma salada de fruta religiosa. Com certeza, eles foram treinados na Universidade Federal da Babilônia, daí você tira, não é? Eles tinham todos os costumes da época ao seu redor, foram pressionados o tempo todo, mas eles se mantiveram sem nenhuma poluição. A gente não vai se curvar de jeito nenhum. A gente só se curva diante de Deus verdadeiro e genuíno. O interessante, irmãos, é que nós conhecemos o final da história. Você sabe o que aconteceu. A gente sabe que ele foi para a fornalha e eles não morrem. Mas eles não sabem o final da história. Eles estão dispostos a se sacrificar o seu próprio corpo em prol do seu Deus. Eles não sabem o que ia acontecer aqui. Eles declararam isso. Se Deus quiser nos salvar, bem. Se Ele não quiser, também está tudo certo. Nós morremos por Ele. Eles não tinham nem a concepção completa que temos em que Jesus morreu por nós. Isso é que é sincronia, irmãos, de fé e fidelidade, né? Mas algo mais que eu peguei do reverendo Weber. Para ser salvo só precisa ter fé, é verdade. Mas a fidelidade está extremamente ligada à fé. Fé e fidelidade, ou fé e ser fiel a Deus, a palavra fé e fidelidade no original tem a mesma raiz. Por isso que quem tem fé tem que andar em fidelidade. São coisas que andam juntas. Perceba, ele não só crê em Deus, ele não só confia no Deus, ele também é fiel a esse Deus. Porque hoje virou moda, o mundo colocou isso como moda, porque há um tempo atrás a moda era destruir o cristianismo, né? Aqui no Ocidente. Depois era que o cristianismo aceitasse as pautas atuais para dentro da igreja, como homossexualidade e tantas outras coisas. Vamos tentar aceitar. Primeiro, na verdade, foi tentar olhar para a Bíblia e achar na Bíblia algo que justificasse a homossexualidade, por exemplo. Vamos dizer que Davi era homossexual junto com o seu melhor amigo, Jonatas. Dizer que Paulo, o espinho da carne de Paulo, era porque ele sentia atração por outro homem, alguns diziam isso. Tentaram de alguma forma arranjar, mas a Bíblia deixa claro que não havia nada disso. E aí simplesmente ignoraram e começaram a criar agora uma religião onde serão aceitos aqui sem arrependimento de pecado, assim como qualquer outro pecado. Perceba então que gradativamente as coisas vão acontecendo. Isso está em toda a questão, está em todo o sistema. Deixem aqui abrir o coração, irmãos. De 4 em 4 anos nós temos a nossa reunião do Supremo Concílio da nossa igreja. A quem já participou aqui vai saber o que eu estou dizendo. Toda reunião existem pautas progressistas que são colocadas por pastores. Ordenação feminina. Pautas progressistas que são colocadas por todas, graças a Deus, são rejeitadas até hoje. Mas o mundo está tentando invadir a igreja. E se a gente não for a batalha, se a gente não for os homens e mulheres de frente, que vai colocar contra o mundo o nosso testemunho cristão, a gente vai deixar ser invadido também. Nabucodonosor trata eles com muita ira agora. Perceba, versículo, continua lá. Versículo 18. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Perceba? 7 vezes mais. Porque eles não somente não se curvaram, eles afirmaram que não iriam se curvar jamais.
Às vezes a gente não se curva diante da proposta do mundo, mas a gente precisa se posicionar. Eu não só me curvo, mas o que eu creio é isso e aquilo. E foi isso que salvou a minha vida e pode salvar a sua vida também. É isso que eles fazem. Eles não somente não se curvam, mas eles se posicionam. Eles dizem assim, Nabucodonosor, não somente nós não vamos nos curvar, como jamais nos curvaremos. Nós só nos curvamos diante do Senhor, nosso Deus. Paulo vai dizer isso, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Fé que foi provada e que foi testada. Nabucodonosor está possuído de ira. Usa todo o seu poder humano para não só matar, mas tirar eles da existência de uma vez. Acende a fornalha 7 vezes mais. O fogo saía da fornalha. É como se ele estivesse pensando, eu dei tudo para eles. Eu ofereci emprego, eu acolhi eles na Babilônia. Toda a sua família trabalha. Os judeus aqui, de certa forma, diante de todos os povos, eles sempre estão em cargo de liderança. Eles eram para ser escravos e eu dei boas posições na sociedade. E a única coisa que eu peço é adoração, é se curvarem, eles negam. Isso que acontece, irmãos. Todos os dias o mundo quer comprar a nossa fidelidade, nos oferecendo uma certa felicidade momentânea. O mundo quer comprar a nossa adoração com bens materiais, com posições, com cargos, mas a nossa fidelidade deve estar guardada num único Senhor. A nossa adoração pertence somente a Ele. O rei irado, irmãos, 7 vezes mais a fornalha, 7 vezes mais quente do que o normal, a ponto de que quando os guardas estavam levando eles, veja lá, versículo 20, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha forgadente. Perceba, quando eles chegam perto da fornalha, versículo 21, então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. O fogo era tão grande que aqueles guardas que foram lançar, os melhores guardas de Nabucodonosor, que foram lançar aqueles 3 jovens judeus, morreram na hora instantaneamente queimados. Perceba como o mundo age, né? Primeiro ele impõe o seu estilo de vida, primeiro ele diz como você deve viver. E se você disser não, ele resolve lhe indagar. Tem certeza que você quer isso? Porque se você continuar dessa forma, você vai perder. Se você permanece firme, ele vai trazer perseguição. E em seguida um tipo de castigo. Algum tipo de consequência pelo que você escolheu. Não é à toa, irmãos, que nós como crentes deixamos de ter boas oportunidades de trabalho porque não negamos a nossa fé e os nossos princípios. Porque muitas vezes os trabalhos exigem que a gente trabalhe de forma desonesta e não glorifica a Deus. Na igreja tem uma arquiteta que ela decidiu não mais estar na área que é a área que mais dava dinheiro, né? De venda de projeto, alguma coisa assim. Porque só ganhava dinheiro quando você recebia a comissão das lojas que vendiam, alguma coisa assim. Isso era errado. Isso era proibido, era ilegal. E ela desistiu. Agora vem a parte mais bonita do texto, irmãos. O grande protagonista da história não era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele aparece agora. Versículo 24 e 25, veja lá. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem é esse, irmãos? Milagre extraordinário de Deus. Além daqueles homens não queimarem como queimaram os que estavam em cima quando jogaram, tinham 4 homens e não 3. Como isso?
Foram 3 jogados na fornalha e agora tem 4. Nabucodonosor, epa, peraí, tem alguma coisa diferente nesse quarto homem. Ele é semelhante a um filho dos deuses. Perceba, irmãos, que Deus não fez apagar o fogo. Deus não mandou uma chuva antes de eles serem jogados e apagou o fogo, por exemplo. Deus não fez com que falhasse o fogo de alguma forma e os protegesse da fornalha. A todo tempo eles estavam caminhando. Imagine, esses 3 jovens, a cada passo que davam, estavam mais próximos da morte, sentindo o cheiro da lenha queimando, e mais quente ficava ao se aproximar da fornalha. Deus não apaga o fogo, Deus não manda chuva, Deus permite que eles sejam jogados na fornalha ardente. Deus não tira os seus servos da tribulação. Deus os livrou no meio da tribulação. Deus não dá um ponto final na tribulação. Deus se faz presente em meio à tribulação. Deus não promete, irmãos, livramento a mim e a você do fogo, mas no fogo. Grandes teólogos, irmãos, afirmam, e eu estou com eles, que essa era a manifestação da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, antes de encarnar. Esse era o Verbo. Logo, irmãos, quando este mundo começar a te queimar, quando você começar a sentir o cheiro da lenha queimando, quando você começar a sentir as coisas esquentarem e te jogar nas fornalhas ardentes que esse mundo oferece, Deus não vai apagar o fogo, mas estará contigo mesmo tocando fogo. Entenda isso. É porque nós sabemos orar, nós não sabemos orar e pedir: Senhor, Senhor, me tira disso, Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Eu vou ceder, Senhor, desse jeito. Saiba que o Senhor não precisa colocar um ponto final na tribulação, mas tenha certeza que Ele estará contigo em meio à tribulação. Por isso não há motivo nenhum de se parecer com esse mundo. Você precisa entender a importância de Cristo estar com você. Não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua fidelidade em Cristo. Ele estará com você em meio à fornalha. Estará disposto a enfrentar as fornalhas da vida. Esteja assim disposto. Não temas, não se venda, não se curve, não adore outros deuses, não venda, não comercialize os seus princípios. Seja firme, não se dobre e diga no que você crê e por que você não vai fazer. O Senhor estará com você nos melhores, mas também nos piores momentos. Ou não foi assim durante todo o povo de Deus? E sabe o que acontece quando nós enfrentamos as fornalhas da vida? Deus fortalece a nossa fé. Mas não somente isso, quando você enfrenta a fornalha e você dá testemunho para os de fora, sabe o que acontece? Veja lá, versículo 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus, com D maiúsculo, né, irmãos, aqui, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Aí, irmãos, quando a gente bate o pé e diz que a gente não vai negociar a nossa fé, as pessoas nos admiram, não porque nós somos, quem Deus é. Quem é esse Deus? Que esse homem, que essa mulher não agia assim, mas depois que Deus chegou na vida dele, ele mudou completamente. Mas quando você faz o contrário e negocia, vai dizer: que crente sem futuro, igualzinho a todo mundo, envergonhando o nosso Deus. Você tomar o nome de Deus em vão, não é? Versículo 29. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Um ímpio reconhece a grandeza de Deus quando um crente dá testemunho da sua fé. Quem é você? O que envergonha o Senhor ou que dá testemunho do Senhor?
Nabucodonosor, nós não temos evidências que ele creu em Deus aqui. Mas o rei começa a conhecer e a reconhecer o Deus pelo testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o resultado quando nós não nos curvamos e somos ousados no combate a esse vírus do mundanismo. Portanto, irmãos, a minha oração aqui, eu termino, é que nós tenhamos coragem e confiança nesse Deus que é presente em nossas vidas. Mesmo que estamos prestes a sermos jogados às fornalhas ardentes desse mundo, sem duvidar, sem incertezas, mas com a plena convicção que vale a pena viver pelo e para o Senhor. Deus nos abençoe nessa manhã, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Por esse testemunho desses homens aqui, jovens, que não negociaram a sua fé diante de uma pressão gigantesca que o mundo lhes impôs. Possamos ser parecidos com eles, com essa mesma fé, mesmo sem toda a revelação da Escritura, ainda assim permanecermos de pé diante de se curvar diante de falsos deuses. Nesse mundo em que nós vivemos com a pressão gigantesca que há sobre nossos ombros, cabeça, mente e coração, de nos curvarmos diante do sistema mundano dia após dia, nos permanece, Senhor, retos, firmes, não só não nos curvando, mas também nos faz arautos do Senhor, para que todos os cantos escutem que nós não servimos a falsos deuses, mas somente ao Senhor. Que essa igreja seja conhecida por isso nessa cidade e nesse país, ó Pai. Essa igreja possa dar o bom testemunho de Cristo, mesmo que isso venha trazer dificuldades, mesmo que isso venha trazer perdas, nós sabemos que estar com o Senhor é suficiente, Deus, para as nossas vidas. Sejamos aqueles que, com ímpeto, com vontade e força, venhamos dizer não ao que esse mundo nos impõe. Essa é a minha oração. Continuo abençoando esse povo aqui em Palmeira dos Índios, em nome de Jesus. Amém.